Há 66 milhões de anos, um asteroide atingiu o Golfo do México e causou destruição incalculável, marcando o fim da era dos dinossauros, ou pelo menos o fim da era dos dinossauros não avianos. Tecnicamente falando, os dinossauros não foram extintos, e eles estão ao nosso redor até hoje. Nós compartilhamos a Terra com mais de 10 mil espécies deles. Na verdade, na forma de aves. Hoje, as aves assumiram todos os tipos de formas e tamanhos, desde o enorme avestruz hiema até o minúsculo beija-flor. Eles vivem em nossas cidades, nossas florestas, nossos desertos e até mesmo em nossos oceanos, todos descendentes de dinossauros que sobreviveram à extinção. As primeiras aves se separaram de uma linhagem de dinossauros terópodes pequenos, leves e com penas durante o período Jurássico entre 165 e 150 milhões de anos atrás. Enquanto as primeiras aves mantinham muitas características de seus primos dinossauros, como dentes afiados e membros anteriores com garras, elas logo começaram a se diversificar. No final do Mesozoico, quando o asteroide atingiu a Terra, alguns dos principais grupos que conhecemos hoje, como parentes de fazões e aves aquáticas, já haviam começado a aparecer. O que veio a seguir foi a Era Cenozoica, um período na história da Terra amplamente definido por sua fauna de mamíferos. Mas as aves estavam com eles em cada passo desse caminho. Algumas aves cenozoicas, ou dinossauros, se preferir, eram particularmente impressionantes, a ponto de você ser perdoado por acreditar que eles vieram direto do final do Cretáceo. Ao longo dos milênios que se seguiram à extinção, o mundo viu o surgimento de enormes carnívoros incapazes de voar, aves marinhas em forma de torpedo e muitos outros. No vídeo de hoje, espécie por espécie, nós vamos conhecê-los. Então, sente-se e relaxe enquanto fazemos uma viagem no tempo para descobrir os dinossauros que sobreviveram à extinção e, por um breve período, dominaram o mundo. Logo após o asteroide atingir a Terra, o mundo estava devastado. Ecossistemas inteiros de plantas desapareceram em massa. A luz do sol diminuiu e os animais foram sumindo aos milhões. Quando a turbulência chegou ao fim e as condições voltaram a algo próximo do normal, surgiu um mundo úmido e subtropical. Esse mundo, quase totalmente coberto por florestas, estava nos estágios iniciais da época Paleocena, que durou de 66 a 56 milhões de anos atrás. Muitos dos animais que viviam aqui eram pequenos. Eles eram sobreviventes do impacto do asteroide, aqueles que conseguiam sobreviver como oportunistas. Alguns, no entanto, começaram a divergir, e alguns dos primeiros grandes animais terrestres do Cenozoico não eram mamíferos, mas sim aves. Entra a Gastornis, uma ave de 2 metros e 25 centímetros ou 7 pés de altura, que podia chegar a até 225 quilos ou pouco menos de 500 libras de peso. Os fósseis do Gastornis estão mais associados à Europa Ocidental, tendo sido encontrados em sítios na Alemanha. Mas algumas espécies são conhecidas da Ásia e até mesmo da América do Norte. A espécie mais conhecida é a Gastornis giganteus, nomeada pelo famoso paleontólogo Edward Drinker Cope em 1876. Ela se parecia superficialmente com as aves do terror americanas, que vamos conhecer em breve, mas na verdade não eram relacionadas. Na verdade, seus parentes vivos mais próximos são as aves aquáticas, os patos e gansos que você pode ver nadando no lago da sua cidade. No entanto, Gastornis era terrestre e andava pelas florestas de sua antiga casa com 2 membros traseiros fortes. Ela não podia voar, era pesada demais para isso. Seu longo pescoço mantinha a cabeça ereta enquanto caminhava, exibindo um bico alto e em forma de cunha. Quando foi descoberta, Gastornis acreditava-se ser um predador poderoso, talvez até um predador de topo, nas regiões onde foi encontrada. Por conta de seu tamanho e bico robusto, ela era frequentemente retratada, caçando e comendo os ancestrais dos mamíferos ungulados modernos, como os numerosos cavalos pequenos que viviam em seu domínio florestal.
O icônico documentário da British Broadcasting Corporation de 2001, Caminhando com Feras, foca em Gastornis no primeiro episódio, mostrando a ave vivendo como uma caçadora de emboscada. Saindo do esconderijo no último minuto, usa seu bico e pescoço fortes para sacudir a presa até a morte. No entanto, reconstruções modernas de Gastornis contam uma história completamente diferente. Estudos posteriores sobre a ave observam a ausência de um bico curvado e o fato de que suas pernas eram grossas demais para perseguir pequenos mamíferos ágeis. Além disso, nenhuma carne foi encontrada no conteúdo estomacal dos vários esqueletos bem preservados de Gastornis. Em vez disso, surgiu a ideia de que se tratava de um frugívoro especializado, usando seu bico largo e poderoso para quebrar nozes e arrancar frutas dos galhos. Isso significaria que a ave levava uma vida muito parecida com a do caçoar moderno, e provavelmente era uma espécie-chave para a dispersão de sementes em seu ambiente. Os caçoares são animais notoriamente perigosos quando encurralados ou agitados. Então, há todas as chances de que Gastornis não era para ser mexido, mesmo que fosse apenas um comedor de frutas. O Paleoceno, assim como a época do Eoceno que se seguiu, foram notáveis pelo surgimento de um dos grupos de aves mais carismáticos e adorados: os pinguins. Eles evoluíram nas linhas costeiras entre o que hoje é a Nova Zelândia e a Antártida. No Paleoceno, essas massas de terra estavam separadas por apenas 1.500 quilômetros, e a Antártida era muito mais quente. Os primeiros pinguins de verdade, embora não voassem, eram um pouco menos habilidosos em passar quase toda a vida na água. Por isso, eles provavelmente passavam mais tempo se reunindo, se alimentando e acasalando nas costas do que os pinguins de hoje em dia. Alguns, como Kumimanu, também eram gigantescos. Kumimanu bichi, cujo nome genérico significa pássaro-monstro em Maori, foi descoberto e nomeado em 2017, quando seus ossos foram encontrados na praia de Hampton, na ilha sul da Nova Zelândia. Os próprios fósseis tinham cerca de 56 a 60 milhões de anos, situando essa ave aproximadamente no final do Paleoceno. Em 2023, uma segunda espécie, Kumimanu fordishi, também foi nomeada. Esse titã do Oceano Austral pode realmente ser o maior pinguim já registrado nos fósseis. Com 2 metros de altura, ou 65 pés, e chegando a pesar até 160 quilos, ou 350 libras, Kumimanu, na maior parte, teria se parecido com um pinguim atual, exceto por uma série de pequenas diferenças, além, é claro, do seu tamanho monstruoso. O bico da ave, como o de muitos pinguins primitivos, teria sido longo e em forma de lança, perfeito para capturar peixes sob as ondas de seu lar costeiro. Proporcionalmente, o bico teria sido muito mais longo do que os vistos em seus parentes modernos, e também possuía um pescoço mais comprido do que o dos pinguins atuais. Essas características podem ter sido uma adaptação para ajudá-lo a diminuir a distância entre ele e sua presa, e provavelmente era capaz de atingir grande velocidade na água. Ele já havia desenvolvido a forma aerodinâmica semelhante a um torpedo que vemos nos pinguins modernos, tornando-o um predador de perseguição eficiente debaixo d'água. Quando em terra, provavelmente vivia em grandes colônias barulhentas, onde criava filhotes e fazia ninhos. Embora seja justo dizer que os pinguins modernos são bastante desajeitados em terra, Kumimanu, devido às suas pernas um pouco mais longas, provavelmente era mais confiante ao caminhar pela praia. Há 25 milhões de anos, o mundo estava se aproximando do fim da época Oligocena. Essa foi uma época caracterizada pela desumidificação do nosso mundo, que fez com que grandes extensões de planícies começassem a aparecer no interior, onde antes havia apenas floresta subtropical. O Oligoceno registrou uma queda significativa no nível do mar, diminuindo entre 50 a 75 metros, ou entre 164 a 246 pés em alguns lugares.
Durante esse período, falésias dominavam as linhas costeiras, proporcionando um excelente ponto de observação para as próximas espécies. No vídeo de hoje, Pelagaunis, a maior ave voadora que já existiu. Uma espécie específica, o Pelagaunis sandersi, conhecida da costa leste do que hoje é os Estados Unidos da América, é notoriamente a maior. Acredita-se que sua envergadura tenha medido entre 6 e 7,5 metros. Isso corresponde a 6 a 7,5 metros de largura. Isso é o dobro da envergadura do albatroz errante, a ave viva com a maior envergadura conhecida. Essa ave era tão grande que os paleontólogos inicialmente debateram se ela era ou não capaz de voar. E mesmo agora, acredita-se que ela só conseguia voar pulando de penhascos e mergulhando em correntes ascendentes e térmicas. Como o albatroz, ela seria uma planadora eficiente, voando sem bater muito as asas ao cruzar penhascos, costas e oceanos do Oligoceno. Pelagornis era conhecida como uma ave pseudodentada, por causa das numerosas estruturas afiadas semelhantes a dentes no interior do seu bico. Essas estruturas, apesar de não serem dentes reais, ajudavam a ave a segurar grandes presas piscícolas capturadas nas ondas. Apesar de o Pelagornis possuir várias dessas estruturas no bico, não conseguiria substituí-las durante a vida. E por isso, precisão e cuidado teriam sido necessários ao lidar com as presas. Como todas as aves, Pelagornis substituía e regenerava suas penas após a muda. Assim como um mergulhão moderno, acredita-se que a ave trocava todas as suas penas de uma só vez. Suas penas de voo nas asas eram extremamente longas, e trocá-las todas de uma vez reduziria bastante o tempo em que Pelagornis ficaria incapaz de voar. Com a chegada do Mioceno e a expansão das pastagens por muitos continentes da Terra, os animais puderam crescer muito. Com grandes espaços abertos, cheios de alimento e muitos nichos ecológicos para explorar, uma grande variedade de animais, como nunca antes vistos, poderia surgir. Um desses grupos são os Forus racídeos, também conhecidos como aves do terror. Esses são os animais que mais se aproximaram de readquirir o plano corporal dos grandes dinossauros terópodes predadores desde o evento de extinção. As aves do terror evoluíram na América do Sul, onde formas iniciais e menores caçavam mamíferos rápidos nas pastagens das pampas. Com o tempo, conforme as presas aumentaram para explorar a vegetação, as aves também cresceram. Algumas delas, como a Calincã, chegariam a ficar realmente enormes. Calincã guillermoai, a única espécie conhecida desse predador gigante, viveu há 15 milhões de anos no que hoje é a Patagônia, na Argentina. Totalmente incapazes de voar, com longos membros traseiros equipados com garras mortais, essas aves percorriam a grama alta das pampas. Sempre à procura de presas mamíferas de médio a grande porte, seus pescoços eram longos e mantidos erguidos acima da grama, para que seus olhos atentos pudessem localizar suas presas. E Calenquim podia atingir alturas de até 3 metros ou pouco menos de 10 pés de altura. Embora todos os racídeos da floresta tivessem um bico gancho poderoso, o de Calenquim era especialmente magnífico. Ao mirar em presas pequenas, o animal podia ser agarrado do chão usando o bico em forma de gancho e com um movimento de arremesso da cabeça. A refeição inteira era engolida inteira. Ao caçar animais maiores, no entanto, Calenquim provavelmente atacava seu alvo repetidamente com o gancho do bico, causando feridas sangrentas e talvez até ossos quebrados. As garras em seus membros traseiros eram extremamente poderosas e podem ter sido usadas para imobilizar o alvo enquanto o bico terminava o trabalho. Os parentes vivos mais próximos do Calenquim são conhecidos como Ceremus, uma ave carnívora, de pernas longas, que vive no solo das pradarias da América do Sul atualmente. Eles são os últimos representantes vivos de uma linhagem outrora difundida de predadores únicos, que entrou em declínio, quando a América do Norte se conectou à América do Sul durante a época do Plioceno.
Através do Istmo do Panamá, novos carnívoros, especialmente os tigres dente de sabre, conseguiram entrar no território das últimas aves do terror sobreviventes. Kalenkin já estava desaparecido há muito tempo nessa época, mas seus primos do Plioceno teriam tido dificuldades com a chegada desses felinos predadores de topo, à medida que eles se espalhavam por toda a América. O mundo das aves assassinas gigantes estava chegando ao fim. Cerca de 6 milhões de anos após a extinção de Kalenkin, um novo carnívoro aviário dominava a Argentina. E este podia voar. Argentavis foi a ave mais pesada que já voou, apenas um pouco menor do que o poderoso Pelagornis. Em termos de envergadura, esse pterotorne podia alcançar pouco mais de 6 metros ou quase 20 pés de uma ponta a outra quando estava em voo. Ele podia pesar até 72 quilos ou 159 libras no total. Essa ave era realmente colossal e lançava sombras imensas sobre as planícies enquanto descia de seu trono nas montanhas para procurar comida. Apesar do tamanho imenso desse titã aéreo, acredita-se que o Argentavis era um necrófago. Assim como o atual condor dos Andes, o Argentavis provavelmente vasculhava seu ambiente das alturas, usando sua visão aguçada para localizar uma carcaça à distância. Acredita-se que ele era pesado para decolar de uma posição parada. Provavelmente precisava saltar de uma encosta ou penhasco para pegar uma corrente térmica e planar. Quando avistava comida, usava seu bico poderoso para rasgar e dilacerar a carne. Talvez usasse seu tamanho e asas gigantes para intimidar carnívoros terrestres e afastá-los das presas. Ele teria competido com as aves do terror, apenas um pouco menores que Kalenkin, além de marsupiais carnívoros. Argentavis era um membro da família Pteratornithidae, um grupo que se tornou muito bem-sucedido no final do Cenozoico. Parentes dos urubus do Novo Mundo, essas aves foram prolíficas em toda a América do Norte até o final do Pleistoceno, embora Argentavis tenha sido extinto há cerca de 6 milhões de anos. Algumas eram caçadoras ativas em vez de necrófagas, enquanto outras preferiam se alimentar das carcaças de grandes mamíferos que ficavam presas nos abundantes poços de piche das pradarias norte-americanas. Dado seu pequeno tamanho e disposição muitas vezes ambivalente, é fácil esquecer que as aves são, na verdade, descendentes diretos dos dinossauros. Preste mais atenção da próxima vez que estiver no seu jardim ou caminhando pelo parque do bairro. No entanto, todos os sinais estão lá. Bicos afiados, garras curvas e penas coloridas são apenas algumas das características que todas as aves compartilham com os répteis leves e arborícolas do Mesozoico. Embora as espécies do vídeo de hoje sejam muito mais monstruosas que as atuais, algumas aves modernas ainda refletem nossa ideia do que seria um dinossauro. Aves de rapina rasgam seus alvos com uma eficiência digna de raptores, enquanto algumas aves, como cegonhas e ratitas, poderiam quase não ser aves. De certa forma, a era dos dinossauros nunca terminou de verdade, e que ela dure por muito tempo.